Certo, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai desconstruir um tema que é de extrema importância. Comprar um imóvel é, para a grande maioria das pessoas, a maior decisão financeira da vida inteira. A gente está falando de dinheiro suado, acumulado depois de anos de trabalho, de financiamentos que vão durar décadas e, claro, do sonho de garantir segurança e um patrimônio sólido para o futuro. Mas o material que vamos explorar hoje traz um alerta fundamental. Justamente por envolver tanta emoção, tanta pressa e valores tão altíssimos, essa jornada toda pode virar um verdadeiro campo minado. Para começar, a gente precisa quebrar uma ilusão gigante. Existe uma tendência natural de achar que, pegando as chaves e assinando um papel, tá tudo resolvido. Mas a realidade nua e crua dos dados mostra exatamente o oposto. Ter a chave na mão não significa ser o dono de fato. Uma boa lábia de vendedor jamais, em hipótese alguma, substitui a documentação correta. A verdade é dura, um imóvel bonito definitivamente não significa um imóvel seguro. E é exatamente aí que os piores erros começam. A nossa fonte detalha que é super comum bater aquele deslumbramento na hora da visita. A pessoa entra no apartamento, ama o tamanho das salas, adora a pintura nova, fica maravilhada com a vaga de garagem e no calor da emoção já quer fechar o negócio no mesmo dia. O grande problema é que focar demais nessa aparência física cria uma espécie de cortina de fumaça. O perigo real, aquele que tira o sono de verdade, quase nunca é um piso riscado ou uma parede descascada. Pensem na clássica metáfora do iceberg. Na superfície, ali onde os olhos brilham, o que salta à vista é um preço incrível, uma localização dos sonhos e uma fachada impecável. Só que é na parte de baixo, aquela parte invisível e super perigosa, que moram as dívidas milionárias, os processos judiciais contra os antigos donos e aqueles títulos de propriedade que simplesmente não valem nada legalmente. O risco de verdade fica sempre escondido nos bastidores da burocracia. Então, para não afundar o barco nesse iceberg, a gente precisa mudar completamente a perspectiva. É hora de esquecer um pouco as paredes de tijolos e focar na identidade oculta do imóvel. Todo imóvel tem um passado, uma história que ninguém vê a olho nu, mas que está totalmente documentada e é implacável. E adivinhe só, é exatamente essa história que vai definir se a compra será o melhor negócio da vida ou o início de um pesadelo gigantesco. O primeiríssimo passo, sem exceção nenhuma, é analisar a matrícula atualizada. Pensem nela como se fosse a certidão de nascimento misturada com o prontuário médico completo daquela propriedade. É lá que vai aparecer quem realmente é o dono atual, quem foram os donos antigos e todo o histórico de compra e venda. Esse documento revela se tem alguma hipoteca, alienação fiduciária, penhora ou qualquer restrição. A segurança real mora justamente nesse papel. O material base traz diretrizes bem claras de como ler isso. É bem simples, na verdade. Se a matrícula mostra que quem está oferecendo o imóvel não é o proprietário registrado, isso acende um alerta vermelho gigante. Se o documento mostra uma penhora da justiça, alerta vermelho. Tem um financiamento ainda ativo com o banco, mais um alerta vermelho. E se existir um usufruto, ou seja, outra pessoa tem o direito de morar lá, alerta vermelho de novo. Ignorar qualquer uma dessas informações é um erro fatal. O ponto crucial de tudo isso é entender a regra de ouro, a regra máxima do mercado imobiliário brasileiro. O nosso Código Civil estabelece que transferir uma propriedade não acontece só por causa de um contrato particular ou pelo pagamento do dinheiro. A propriedade só passa a existir de verdade perante a lei e perante todo mundo quando o título é devidamente registrado no cartório de imóveis. A regra é claríssima e não tem exceção. Quem não registra não é dono. O que nos leva direto para uma das armadilhas mais comuns e traiçoeiras que existem, o famoso contrato de gaveta. É muito normal as partes assinarem um documento particular, guardarem numa pasta e acharem que está tudo 100% garantido. Mas o texto ressalta com muita força que isso cria uma falsa sensação de segurança. Esse contrato até pode provar que rolou uma negociação, claro, mas para o mundo lá fora, para a justiça e para os credores, o vendedor original continua sendo o único dono legal daquela casa. Querem ter uma ideia do tamanho do problema? Imaginem o seguinte cenário. A compra é feita por esse contrato de gaveta, o dinheiro é pago direitinho, mas, antes de formalizar o registro oficial lá no cartório, o vendedor sofre um acidente fatal. E agora? As chaves já foram entregues, o recibo está na mão, mas o nome que consta na matrícula oficial ainda é o da pessoa que faleceu. É exatamente aqui que o pesadelo começa a ganhar forma. O que a nossa fonte explica é que, numa situação dessas, o imóvel entra automaticamente no inventário de quem faleceu. De uma hora para outra, quem comprou se vê no meio de uma disputa familiar, com herdeiros brigando por um bem que já foi pago. E piora, se o vendedor tinha dívidas ativas, os credores podem simplesmente penhorar esse mesmo imóvel. Dá para passar anos e anos na justiça tentando provar a compra, gastando rios de dinheiro em advogados.
Por isso, a gente precisa expandir a análise. O radar não pode ficar só no imóvel. Ele tem que focar na pessoa que está vendendo também. Não adianta nada investigar só o tijolo e o cimento. É absolutamente vital investigar a vida de quem está assinando a venda. Essa pessoa tem processos nas costas? Está sofrendo execuções fiscais? Como é o estado civil dela? Acreditem, tudo isso afeta diretamente a validade da transação. Tem verificações que são simplesmente obrigatórias. Por exemplo, se uma pessoa casada vende um imóvel e não pega a assinatura de consentimento do cônjuge, o negócio inteiro pode ser anulado depois. É sério. Outra coisa, e se o vendedor estiver atolado em dívidas e tentar vender a casa por um preço muito abaixo do mercado? A justiça pode considerar isso uma fraude contra credores, desfazer a venda inteira e tomar o imóvel de volta. Conhecer quem está do outro lado da mesa é inegociável. E já que tocamos no assunto de dívidas, o próprio imóvel pode ser uma verdadeira bomba relógio financeira. O material faz um alerta gigante sobre os débitos ocultos. Às vezes o vendedor jura de pés juntos que está tudo em dia, mas ao checar a documentação a fundo, descobre-se IPTU atrasado há anos, multas da prefeitura ou taxas de condomínio pendentes. E falando em condomínio, o perigo é ainda maior com rateios extraordinários absurdos que podem ter sido aprovados recentemente. Quem compra sem checar tudo isso acaba herdando essa conta logo no primeiro dia de mudança. Bom, agora que a gente já mapeou os riscos gerais de documentos e de vendedores, vamos classificar essas armadilhas pelo tipo de transação, porque o nível e o formato do perigo mudam drasticamente dependendo se o foco é um imóvel na planta direto da construtora ou a compra de uma casa usada que já tem décadas de história e moradores. No caso do imóvel na planta, aquela maquete no estande de vendas é sempre maravilhosa, não é? Mas os riscos reais estão nas letras miúdas do contrato. Qual é o atraso que a construtora pode ter por lei? Como os índices de inflação da construção civil vão aumentar o valor das parcelas enquanto o prédio sobe? Já no imóvel usado, o perigo é físico e social. Fiação elétrica antiga escondida, infiltrações maquiadas com tinta fresca ou, num cenário extremo, o imóvel está ocupado por um inquilino que se recusa a sair. Como tirar a pessoa de lá? É uma baita dor de cabeça. Para amarrar o negócio, em quase todos os casos, a negociação envolve aquele famoso sinal, o pagamento inicial. E aqui o texto dá um aviso claríssimo. É um erro enorme pagar um sinal alto sem ter amarras no contrato. O pagamento inicial só é seguro se estiver condicionado a 3 coisas: aprovação prévia de todos os documentos, certeza da liberação do financiamento no banco e a obrigação do vendedor de limpar qualquer restrição na matrícula. Sem essas garantias, se a negociação der errado, reaver esse dinheiro vira uma verdadeira guerra. Então, qual é a grande saída para escapar de todas essas armadilhas complexas? A resposta exige uma virada radical de chave na cabeça. Sair da ação impulsiva e ir para a ação preventiva. Ao longo de toda a nossa análise, fica muito evidente que o sofrimento de perder um patrimônio ou passar anos em litígio na justiça é infinitamente maior do que o esforço inicial de fazer a coisa do jeito certo, com a orientação correta desde o primeiro passo. E é exatamente aí que o papel de uma análise jurídica especializada brilha. Diferente do que muita gente pensa, ter um advogado revisando tudo não serve para burocratizar ou travar a venda. A fonte deixa cristalino que essa análise é um verdadeiro escudo preventivo. Ela serve para escanear e identificar cada um desses riscos que a gente listou até agora, sugerindo cláusulas de proteção. E olha, às vezes o melhor conselho jurídico pode ser simplesmente cancelar a transação e pular fora antes que o prejuízo financeiro aconteça. O que nos traz a uma reflexão final super importante. Depois de tudo que destrinchamos aqui hoje, vale muito a pena repensar o foco das prioridades. Da próxima vez que surgir aquela grande oportunidade imobiliária pela frente, é fundamental deixar a empolgação estética de lado por um momento e fazer uma pergunta essencial. O objetivo final é comprar um imóvel que seja só bonito ou um imóvel que seja juridicamente seguro. Foi excelente conduzir essa análise detalhada com vocês. Continuem questionando, investigando os bastidores de tudo e não deixem as aparências enganarem. Até a próxima!